Tá. Então, semana passada, na nossa aula, nós paramos onde? Nós paramos aqui, ó. Estávamos conversando a respeito do protocolo que a Ana Júlia me ajudou a selecionar. Exercício para osteoartrite no joelho, uma revisão sistemática com meta-análise. Fomos averiguar os resultados. E aí, galera, bom, óbvio que aqui já é uma crítica que eu faço à aula da semana passada, é que quando eu apresentei os resultados, acho que eu apresentei um resultado envolvendo ultrassom, outro resultado envolvia uma outra terapia e outras duas revisões sistemáticas, elas envolviam exercício diretamente. Deixa eu ver. Tem mais gente aqui na sala já. E aí, a nossa intenção é sempre trabalhar de maneira imparcial, né? Na hora de selecionar a nossa terapia, a nossa conduta, para poder pensar o tratamento do nosso paciente. Eu encontrei muito trabalho falando do efeito do laser, da laser terapia. Só que eles davam laser terapia e eletroterapia. Só que eles davam bons resultados apenas a curto prazo. Né? E a curto prazo, vamos entender a curto prazo como imediatamente após a sessão ou após a alta do paciente. Você aplica aquele tratamento por um período e aí após a alta o paciente tem redução na dor, tem melhora na função, paciente com osteoartrite, mas ele posteriormente acaba voltando, né, os sintomas deste paciente. Deixa eu abrir aqui os slides da aula, né? É bom também deixar o slide aberto, que eu fiquei tão focado na nossa evidência que aí só para a gente poder lembrar onde nós, só para a gente poder lembrar onde a gente estava. Bom, então eletro, ultrassom, exercício de alta ou baixa intensidade, tanto exercício aeróbico quanto resistido, né? Ambas as modalidades de exercício de alta e baixa intensidade nós vimos que não teve diferença significativa. E a Ana Júlia participou da aula, ela, olhando os resultados comigo, sugeriu a utilização desta revisão aqui, ó, Exercise for Osteoarthritis of the Knee. Aí aqui eu já quero chamar a atenção para um ponto que eu achei interessante, que é o seguinte. Até então, nós estávamos encontrando diversos... e aliás, é um ponto que eu quero inclusive relatar com relação ao nosso tema passado. Nós falamos de Ler-Dort, e nós vimos em Ler-Dort, no único trabalho que nós achamos de revisão sistemática com meta-análise, que boa parte das intervenções elas não estavam tendo mais efetividade comparado ao grupo controle. Não era nem comparado entre si, era comparado ao grupo controle, né? E então é um pouco complicado tomar uma decisão clínica com base utilizando uma intervenção que ela não está tendo melhor efeito comparado ao grupo controle. Esse grupo controle pode ser tanto o placebo quanto o grupo que não fez nenhum tipo de tratamento. Se o controle for o placebo, é melhor do que sem tratamento, porque com o placebo eu sei que a terapia efetivamente funciona. Ela realmente vai ter uma eficácia, né? Mas estava tudo muito direcionado para exercício. Então, antes de nós continuarmos discutindo o protocolo do Franzen, ou da Franzen, né? Exercise for Osteoarthritis of the Knee, né? Sotacão ruim no meu inglês ruim.
Eu vou dar uma passada rápida em outros trabalhos que eu vou deixar na nossa pasta do Google Drive, tá? Eu vou deixar o autor e vou deixar o tema do trabalho lá, e aí depois, se vocês quiserem, vocês dão uma olhada. Esse trabalho aqui, ó, daqui a pouco eu volto na página 10. Ele investiga a eficácia a curto prazo de intervenções para osteoartrite, para dor em pacientes que têm osteoartrite no joelho. Então ele pegou uma série de intervenções para pacientes com osteoartrite no joelho e ele quis verificar se essas intervenções elas apresentavam um efeito positivo para redução de dor. E aqui ele foi multimodal, pegou diversas intervenções fisioterapêuticas, mas se concentrou em eletro e laser terapia. Então, vou dar um zoom aqui. Aqui a letrinha está um pouco fraca, mas eu vou deixar esse paper lá na nossa pasta. Deixa eu só ver o autor aqui, ó. Bjordal. Vou deixar esse paper do Bjordal lá na nossa pasta. E aí, o que ele achou? Ele fez a revisão dele, e aí ele encontrou que eletroacupuntura apresentou efetividade maior comparado ao grupo controle. Estimulação elétrica transcutânea e laser terapia apresentaram melhor efetividade comparado ao grupo controle. Então, com base nestes resultados, há uma evidência moderada, a evidência limitada de que outras modalidades fisioterapêuticas que não o exercício, e aí no caso, eletroterapia, modalidades de eletroterapia e de laser terapia, podem trazer efetividade para a redução da dor do paciente a curto prazo. E esse a curto prazo ele pode ser após um período de tratamento, né, quando eu dou alta para o paciente, ou imediatamente ao final da sessão. É por isso que nós vamos entender a curto prazo aqui, tá? Aqui eu tenho um outro trabalho, deixa eu só, página 8, deixa eu só pegar aqui, ó. Ó, trabalho de Li Yuzen. Efeito de intervenções reabilitativas na dor, função e melhora física em pessoas com osteoartrite na mão. Na mão. Aí aqui ele coloca a qualidade dos estudos, né? E aí ele pega os estudos que como nós podemos ver aqui, tem alguns estudos de baixa qualidade, que provavelmente não foram incluídos na revisão sistemática, e eles fazem uma meta-análise com esses estudos, só que sem pool, né, sem o diamantezinho do pool do nosso Forest Plot, provavelmente porque aqui eu não estou comparando o mesmo tipo de intervenção. Como nós podemos ver aqui, ó, aqui nós estamos falando de trabalhos multimodais de fisioterapia. Então, ó, o Renault observou o uso de tala a longo prazo, o Bashford e o Brossot, o uso de laser terapia a longo prazo, Strange Rezende, terapia de calor, essa galera aqui, exercício, massagem, acupuntura, tudo para variável dor. Aí depois, variável de função da mão, força muscular da mão, amplitude de movimento e stiffness, galera. Eu pesquisei agora há pouco. Se alguém souber inglês aí, souber o que é stiffness, dá um toque. Rigidez, para melhora da rigidez da mão. Ela tá relacionada com amplitude de movimento. Então,
ele pegou uma variável e diversos estudos com diferentes tipos de terapia e testou, tá? Então, para dor, só o estudo do Hanot apresentou eficácia, força, Hanot e o Stam, amplitude de movimento, Hanot de novo, função, Hanot, e para rigidez, nenhum estudo foi melhor do lado experimental comparado ao grupo controle, tá? Então vamos lá. O Stam se destacou em uma das variáveis, o resto Hanot. Deixa eu ver a nota desses estudos aqui. Stam, nota 6 na escala Pedro, estudo suspeito. E o Hanot, nota 8. Nota 8. Um estudo bom. Então, com base, por exemplo, nessa evidência aqui, para osteoartrite na mão, e aí, no caso, pensando em uso a longo prazo, o estudo do Hanot apresentou mais efetividade para melhorar dor, função, a força da mão e amplitude de movimento. O que o cara testou? O cara testou o uso de tala nesses estudos. Então, uma evidência para osteoartrite na mão é o uso de tala a longo prazo pode melhorar a dor, melhorar o fortalecimento, amplitude de movimento e a função comparado ao grupo controle, que é um grupo que ou não fez nada ou foi um grupo placebo, mas como a gente está falando de tala, provavelmente é um grupo que não fez nada. Então, comparado a nada, apenas a tala foi melhor para osteoartrite na mão. Outro trabalho aqui, comparação de uso de termoterapia, e aí eu estou falando tanto de modalidades de calor quanto de frio para osteoartrite. Eu acho que esse trabalho, nós falamos dele ano passado, quando nós falamos de termo. Mas, enfim, as evidências aqui apontam que quando eu falo do uso de calor, eu não tenho efetividade significativa do grupo tratado com o grupo controle. Algumas vezes o grupo tratado até piora. Mas quando eu estou utilizando o frio, comparado ao grupo controle, ao grupo que não fez nada, o frio apresenta melhor em algumas variáveis. Aqui apresentou... Aqui no caso ele está vendo força no músculo quadríceps. Acho que é termoterapia para osteoartrite no joelho. Então, para algumas, amplitude de movimento, flexão de joelho, uso de gelo foi favorável. Alteração na circunferência do joelho, aí no caso, provavelmente redução de edema. Uso de gelo também foi favorável. Não, foi favorável? Vou chamar o VAR aqui. Não foi favorável não, estou colhendo 0. Há uma tendência, aí das duas, você precisa de mais estudos ou de estudos melhores. Com essa evidência aqui, a gente não pode bater o martelo. 50 feet walking time. Aqui é função, é teste de função. Gelo melhora a função, melhora a dor e reduz edema. Melhora a dor? Não, dor não. Só melhora a função, fortalecimento e reduz edema em pacientes com osteoartrite no joelho comparados a pacientes que não fizeram nenhuma outra terapia. Aí depois tem outros, comparando o calor versus o frio. Redução na circunferência do joelho, redução de edema. Frio foi melhor, e aí já era meio que esperado. Gelo versus TENS, só que aplicado como se fosse acupuntura. O gelo, o TENS, no caso, foi superior ao gelo para fortalecimento de quadril. Faz sentido também, você tem uma estimulação elétrica. Gelo versus TENS para amplitude de movimento.
mesma coisa. Então, ó, gelo comparado com TENS, para funcionalidade, mesma coisa também. Gelo versus eletroacupuntura, modalidade de eletroterapia também. Ó, a eletroterapia está sendo superior para fortalecimento. Gelo versus eletroacupuntura, amplitude de movimento, toca a linha do zero. Gelo versus eletroacupuntura, função. Ó, a eletroacupuntura foi superior. Gelo versus controle para dor. E aí o follow-up de 3 meses depois. Mesma coisa. Acabou. Bom, então aqui nós já vemos que o gelo ele só vai trazer algum efeito positivo comparado ao grupo controle no que condiz a função, qual que era o outro? Função, amplitude de movimento e tinha mais um aqui. E força. Comparado ao grupo controle que não fez nada, gelo é superior ao grupo controle para melhorar a função, amplitude de movimento e força em pacientes com osteoartrite de joelho. Se eu comparar gelo com eletroacupuntura ou com outra modalidade de eletroterapia, a eletroterapia leva vantagem para fortalecimento e para amplitude de movimento de joelho. Agora, na hora que eu olho para o follow-up, não tem diferença significativa. Então, esses efeitos eles são efeitos imediatos. Por fim, esse aqui é o protocolo que a gente vai falar. Por fim, eu encontrei uma revisão também no Pedro de um grupo de pesquisa aqui da Unesp. O orientador foi o cara com quem eu fiz a especialização, que me ensinou a trabalhar com fisioterapia baseada em evidência. E o autor, o Ronaldo, eu fiz mestrado com ele, é um cara fera pra caramba. E aqui eles testaram exercício, o objetivo do trabalho é observar o efeito do exercício. Agora deixa eu só ver para onde é. Osteoartrite de joelho. E aí eles querem saber que tipo de intervenções podem melhorar a qualidade de vida ou fatores psicossociais em pacientes com osteoartrite de joelho. Ó, exercício versus no treatment, ou seja, o controle que não fez nada. Eu não tenho diferença significativa entre o exercício e o grupo controle. Pela qualidade das evidências, há se nós tivermos mais estudos, dá para a gente saber se o exercício pode ou não ser superior, mas aqui, por enquanto, eu não tenho diferença significativa. Exercício versus self-management booklet. Self-management, alguns trabalhos vão trazer o self-management falando dos tratamentos de manutenção, que são aqueles tratamentos que o paciente vai fazer por toda a vida e não é o tratamento fisioterapêutico, é uma terapia para manutenção do quadro, para que o paciente não piore, que é o caso, por exemplo, de pacientes que têm osteoartrite. E esse self-management booklet, no caso, seria a instrução para o paciente fazer o tratamento de manutenção na casa dele, tá? E aí, na hora que eu comparo exercício com o exercício que eu faço com o meu paciente na clínica, com ele fazendo exercício em casa, também não tem diferença significativa. Exercício versus o uso de anti-inflamatórios. Ó, o exercício aqui já foi superior ao uso de anti-inflamatórios. Aí eles fazem um pool combinado de todas as... Deixa eu só ver o way aqui. Health related e knee related. Ah, tá. Esse primeiro quadro é a percepção de saúde do paciente, o quanto o paciente acha que ele melhorou, fazendo terapia A ou fazendo terapia B. E esse outro quadro é
a melhora do joelho. Então, o paciente relata especificamente a melhora no joelho, no quadro B, e no quadro A, que nós vimos anteriormente, a percepção geral dele de saúde. Então, num é a percepção geral, no outro é só em relação à função do joelho, tá? E a ferramenta que eles utilizaram foi algum questionário de qualidade de vida. Agora, preciso olhar no método depois, mas eu acho que foi o SF-36. Pode ter sido, tem vários questionários de qualidade de vida, mas eu acho que foi o SF-36. Mas aí depois a gente olha no método, não tem problema. E aqui, nesse estudo, uma coisa que eu quero chamar bastante a atenção de vocês, e aqui eu estou trazendo uma informação nova, ó, eles fazem a avaliação qualitativa dos estudos, né? E aí, os poucos estudos que entram, você vê que tem estudos aqui que atendem a todos os critérios da escala Pedro, né? Que é aquela escala que nós aprendemos que serve para avaliar a qualidade de um trabalho científico. E aí tem uma outra, aí tem uma informação aqui, galera, aqui, ó. O que eles consideram de evidência forte, evidência moderada, evidência limitada, muito limitada e evidência conflitante, tá? Quando eu faço um estudo científico, eu pego, ainda mais na nossa área, a área de biológicas, a área da saúde, eu pego pacientes e eu testo uma terapia nesses pacientes. Como nós vimos anteriormente, é importante que eu pegue o paciente, os pacientes que vão participar do estudo, nas mesmas condições. De preferência, a mesma fase da doença, acometimento semelhante da condição física, pouca diferença de idade ou na composição corporal, de modo a não interferir no resultado, de preferência do mesmo gênero, ou masculino ou feminino, tá? Eu controlo essas variáveis para que os pacientes entrem nas mesmas condições do meu estudo. Se eles entram nas mesmas condições, a chance de ter variação nos resultados é baixa. O que isso quer dizer? Vamos supor que eu vá aplicar um estudo em vocês, na sala de vocês. E aí eu quero avaliar efeito de uma terapia X para melhora da dor. Eu tenho que pegar todo mundo que tem o mesmo problema, a mesma dor da sala de vocês, de preferência, tentar controlar ao máximo condição física, idade, gênero, né? E aí, eu vou avaliar vocês utilizando a escala visual analógica, de 0 a 10. Um bom estudo é um estudo do qual os resultados não têm tanta variação. Como assim variação? Eu aplico a terapia, você começa a terapia com dor nível 7 na escala 10, na escala visual analógica. Acho que a gente tem uma escala visual analógica aqui para poder falar. Eu tava falando de dor mesmo. Aqui, ó. Você começa o estudo com dor 7 na escala visual analógica. Aí depois que eu aplico a minha técnica ou meu tratamento, você está com dor 3, por exemplo. Então você reduziu 1, 2, 3, 4 pontos de melhora na sua dor. Só que aí, por exemplo, a Alana vai melhorar 4 pontos. Às vezes, a Luana Dias vai melhorar menos, vai melhorar 2. Às vezes, a Ana Carolina vai melhorar 3 pontos, tá? E aí, eu tenho uma variação nos resultados, né? Quando vocês fizeram estatística, o Brito, lá atrás, falou para vocês de normalidade dos dados. Quando os dados são paramétricos, ou seja, eles têm pouca variação, e eu consigo considerar a média para comparar um resultado com o outro, ou quando ele tem muita variação, que ele chama de não paramétrico,
que aí eu não posso mais usar a média, porque a variação é muito grande, eu tenho que utilizar a mediana dos resultados, tá? Tô dando toda essa volta para falar o quê? Quando eu encontro estudos onde eu tenha uma baixa variação nos resultados, onde os resultados são mais homogêneos, ou seja, eu posso ter diferença de um grupo tratado para o grupo não tratado, ou tratamento A para o tratamento B, mas os resultados do tratamento A tem que ter pouca variação entre si, do tratamento B também, tem que ter pouca variação. Eles não podem ter muita variação entre si, tem que ter pouca variação para que eu possa observar diferenças significativas. Beleza? Então, quando eu falo de estudos e resultados heterogêneos e homogêneos, estudos homogêneos são onde os meus pacientes, no resultado, tanto o grupo tratado quanto o grupo controle ou o grupo que fez o tratamento B, eles apresentaram pouca variação entre si nos resultados. Então, nesse caso, na sala de vocês, seria ideal se, na média, todo mundo tivesse, de fato, uma redução de dor 3, de dor 4, com pouca variação de 1 ponto no máximo para mais ou para menos. Agora, se eu tenho pessoas, por exemplo, que apresentam 8 pontos de redução de dor e gente que apresenta 1, 2 pontos de redução de dor, a variação do meu resultado está muito alta e provavelmente eu fiz alguma coisa de errado aqui, seja na terapia ou seja para avaliar vocês. Ou na hora de selecionar os participantes do meu estudo. Tem alguma coisa errada que está interferindo nesse resultado. Quanto menos interferência ele tiver, mais fidedigno e mais correto ele está. Vamos voltar lá para o nosso trabalho. Então, o que eles consideram evidências fortes? Evidências no qual eu possa gerar um pool, incluindo pelo menos 2 estudos de alta qualidade que foram estatisticamente homogêneos, tá? Então, são 2 estudos que, além de eu ter o máximo de pontinhos verdes possíveis no meu estudo, os resultados comparando o grupo tratado com o grupo não tratado ou com o grupo de tratamento B tenha pouca variação entre si. Porque aí eu sei que é um resultado mais fidedigno, tá? Lembra que eu falei para vocês, aqui ó, quanto menor for o tamanho de efeito, menos viés eu tenho interferindo no meu resultado. Quanto maior é o tamanho de efeito, maior a quantidade de viés interferindo no resultado, certo? Então, é nessa linha que esses autores vão. Quando eles falam de evidência forte, são evidências que vão dar resultados com menor quantidade de viés possível, tá? Dando diferença significativa, ou seja, saindo da linha do zero, sendo a favor do grupo controle ou do grupo tratado, ou não dando diferença significativa, tocando a linha do zero, mas trabalhos de alta qualidade. E aí, trabalhos de... quando eu falo de evidência moderada, quer dizer que eu peguei um pool com pelo menos um trabalho de alta qualidade no resultado, ou vários trabalhos de baixa qualidade, mas também que apresentaram homogeneidade nos seus resultados. Evidência limitada, quer dizer que eu utilizei apenas um resultado de alta qualidade e vários resultados de baixa qualidade com heterogeneidade no seu valor. Então, um estudo de alta qualidade e vários estudos de baixa qualidade com heterogeneidade, ou seja, que apresentaram bastante variação nos resultados. Evidência muito limitada, vários resultados de baixa qualidade, não tem um resultado de alta qualidade, é só resultado de baixa qualidade. E evidência conflituosa é uma evidência do qual eu selecionei vários estudos de baixíssima qualidade e ainda assim esses estudos eles não apontam nem para um lado nem para o outro. Então, além deles serem de baixa qualidade, olhando aqui ó, na nossa escala Pedro aqui do lado, além deles serem de baixa qualidade, além deles serem heterogêneos com variação grande nos seus resultados,
são aqueles estudos que ou não estão nem de um lado do tratamento nem do outro. Literalmente não dá para você saber se uma terapia é mais efetiva que a outra, não por causa da terapia, mas porque os estudos não foram bem feitos, por algum motivo, tá? Então, essa informação, ela é importantíssima, porque, inclusive, eu não coloquei, eu estava lendo isso aqui, procurando os negócios, vou colocar isso aqui no slide quando eu for falar na semana que vem. O que eu ia falar semana que vem? Eu ia falar, síndrome do túnel do carpo. Quando eu for falar de síndrome do túnel do carpo, eu vou colocar um slide com esse lembretezinho para a gente adicionar nas nossas informações já, tá? Quando eu olhar, por exemplo, a conclusão, quando eu estiver lendo o resumo do trabalho, antes de ler o Forest Plot, quando eu estiver lendo o resumo do trabalho e eu for olhar, por exemplo, o que os autores concluíram, né? A maioria dos trabalhos vai falar, por exemplo, de evidência limitada, de evidência conflitante, conflituosa, de evidência moderada. E aí, quando eles falarem de evidência moderada, evidência limitada, evidência forte, aí nós vamos lembrar desse conceito aqui, ó. O que significa uma evidência forte e uma evidência moderada? São evidências que, conforme eu tenho mais estudos de alta qualidade com resultados com pequena variação nos resultados, mais forte é a minha evidência. Quanto mais estudos fracos com problemas na metodologia e resultados com grande variação, mais fraca é a minha evidência. Então, forte evidência do ponto de vista de resultado de metodologia são estudos bons. E aí conforme for caindo a qualidade do estudo e for tendo variação nos resultados, vai caindo também o nível da minha evidência. E aí, aqui, para resumir, né, a gente já prolongou muito, com base no nosso fluxograma, que eles fazem essas medidas tanto para percepção de saúde quanto para percepção de melhora no joelho. E aqui eles verificam o efeito do exercício comparado com não tratamento, comparado com manutenção em casa e comparado com anti-inflamatórios. O exercício é estatisticamente superior apenas ao anti-inflamatório na questão da dor. De resto, comparado com o não tratamento ou comparado com o tratamento de manutenção que o paciente pode fazer sozinho em casa, eu tenho resultados semelhantes entre si. Quando eu faço o pool geral, na minha estatística, no pool geral, considerando as 3 variáveis, o exercício acaba sendo superior ao grupo controle, né? E aí eu levo em consideração tanto o controle não tratamento, quanto a manutenção que o paciente faz em casa, quanto o efeito de medicamento anti-inflamatório. Tá, e aí eu dou toda essa volta, só para a gente resumir, vou deixar esse estudo também lá na nossa pastinha no Google Drive, mas eu tenho aqui nesse estudo, você tem evidências limitadas indicando o exercício para melhora de qualidade de vida e de fatores psicossociais do paciente. Então, nesse estudo, eu tenho evidências limitadas para direcionar o tratamento de exercício na minha fisioterapia para melhorar a percepção de saúde do paciente e também a percepção de melhora no joelho. E aí a gente está falando de qualidade de vida. Aqui eles não avaliaram especificamente amplitude de movimento, dor, eles tentaram avaliar a qualidade de vida desses pacientes. E nesse estudo também eles fazem uma crítica muito grande, crítica grande que eu digo assim, um apontamento importante, no sentido de que mesmo os estudos de boa qualidade, eu não tenho um bom relato. Aqui estão os questionários que outros estudos utilizaram. SF36, o RUCOL, COS, CSM, CSQ. E aí, no caso, uma das críticas que eles fazem é que, além da evidência ser limitada, a maneira como são expressos os protocolos é difícil de entender e pode complicar um pouco na hora de pôr em prática.
Então eu tenho que estar atento a isso também, né? Na hora que eu pego o protocolinho para ir para o meu tratamento, eu preciso ter um protocolo bem descrito para poder aplicar no meu paciente do mesmo jeito que o pesquisador aplicou na amostra dele no estudo, para tentar chegar no mesmo resultado. Bom, então eu dei toda essa passada nas evidências, né? E agora voltamos para o resultado da semana passada. Aqui nós selecionamos o trabalho de Franzen, 2015, que é a evidência mais recente para osteoartrite no joelho, indicando que o exercício ele apresentou melhora comparado ao grupo controle logo após as sessões, né, durante o tratamento e também ao final do tratamento do meu paciente. E aí o que eu fiz? Eu fui selecionar o melhor protocolo, então, para a gente poder chegar a alguma conclusão, né, da fisioterapia para osteoartrite. Eu fui pegar o melhor protocolo de exercício, então, dessa revisão, para aplicar no paciente. E nós chegamos nesse estudo aqui, ó, do Bennell. Eficácia da fisioterapia em osteoartrite na articulação do joelho. Um estudo clínico randomizado, duplo cego, placebo. Isso chama a minha atenção porque é aquilo que eu comentei semana passada com vocês. Ou foi semana retrasada? Não, semana passada a gente foi feriado. Semana retrasada. Grupo placebo. Aqui o controle do Bennell é o placebo. Então, o Bennell testou a terapia efetiva, o exercício, e o grupo placebo fez uma outra atividade que eles acreditassem que fosse a fisioterapia de fato, mas que não era, que era qualquer outra coisa. E aí, aquela coisa que eu falo para vocês, quando eu comparo com o grupo controle, do ponto de vista clínico, não é interessante, a menos que não haja outra evidência, outra opção de tratamento, né? Porque também é aquela coisa também, é o que tem para hoje, né? Se eu tenho outras opções de tratamento e eu estou verificando uma técnica que ela tem a mesma eficácia do grupo controle, porra, eu vou olhar para as outras evidências, porque se eu tiver outra evidência que é superior ao controle, eu já descarto essa que foi igual ao controle. E aí, dentre essas evidências, interessante é que eu possa comparar uma a outra. E aí eu fiquei incessantemente buscando revisões sistemáticas que comparasse exercício com outras modalidades de tratamento fisioterapêutico, mas eu não encontrei. Eu encontrei aquela de termoterapia, que para algumas coisas o frio é melhor e outras coisas a eletroterapia é melhor a curto prazo, né? Como o meu paciente ele vai precisar fazer um tratamento de self-management, ele vai precisar fazer um tratamento de manutenção do quadro, não um tratamento fisioterapêutico, que é aquele tratamento que dura de 2, 3 semanas até 3 meses, no máximo, né? O self-management ele vai de 3 meses a anos fazendo, para poder fazer manutenção do quadro. Então, as evidências direcionaram para o exercício, e aqui o exercício foi superior ao placebo. Então, quer dizer que o exercício sozinho funciona. Ele funciona mais que o placebo. Então, independente do paciente acreditar no exercício, se tiver afim ou não de fazer exercício, se ele fizer esse protocolo, ele vai ter uma melhora significativa em relação ao placebo. Então, o exercício tem eficácia. Que é diferente de eu comparar com nada, né? Alguém que não fez tratamento. Porque, às vezes, no meu tratamento eu posso ter outro fator, e aí, no caso, o placebo, ele entra em questão, que é o ritual de tratamento. Tem outras variáveis, tem regressão estatística da doença, enfim, todos aqueles fatores de viés que a gente comentou no começo. Mas, principalmente, o placebo pode estar influenciando quando eu comparo o tratamento com nada. Aqui, como eu já tenho o grupo placebo, me dá mais segurança de que, pelo menos, o exercício é mais eficaz. Aí a gente pode discutir. Tá, professor, mas o exercício é mais eficaz que eletroterapia? Porque você viu resultados bons para eletroterapia. Não, eu encontrei evidência. Eu encontrei evidência que a eletroterapia
a curto prazo tem efetividade, e o exercício a curto prazo tem efetividade, a médio e longo prazo ele pode ter a mesma efetividade que o grupo controle. A gente pode questionar, sem problema nenhum, a gente pode debater. Mas aqui, pelo menos, a gente já sabe que o exercício por si só funciona. E aí, o que eu faço? Como eu já vi o resultado desse cara lá na revisão, eu vou direto para o protocolo dele. E aqui eu estou usando o esqueminha que a Thaís me ensinou, que eu não conhecia, né? Que eu já estou começando a ficar velho, já não estou sabendo usar direito o Google, não sabia que tinha essa ferramenta. E aqui eu tenho um protocolo que eu estou traduzindo direto do paper, do PDF do maluquinho aqui. Componentes da intervenção de fisioterapia. E aqui o tratamento é fisioterapia no joelho. Então, tá dando para todo mundo enxergar aí, galera? Olha o tamanho da letra aqui, ó. Aí, agora acho que tá mais da hora. Aí. Agora tá mais da hora. Mano, eu pus pra gravar esse negócio? Ah, pus. Todo mundo tá enxergando a letrinha aqui, bonitinha? Ó, vamos lá então. Opa. Componentes do tratamento. Uso de joelheira contínuo, dia e noite. Tapping patelar. E aí, opa. Tapping patelar, a gente precisa olhar no método como que foi feito esse tapping, que faz parte do protocolo que o autor está preconizando. Massagem nos tecidos moles do joelho, realizado na posição de extensão da articulação do joelho, por 5 minutos. Mobilização da coluna torácica, por 5 minutos, a partir da segunda sessão de tratamento. E aí depois vem os exercícios. E aí eu tenho o exercício de exercício de fortalecimento de glúteos, com co-contração dos adutores do quadril. E aqui eu tenho 6 a 5 repetições de 5 segundos cada. Então eu faço a contração por 5 segundos, relaxo, faço outra contração de 5 segundos, relaxo e assim sucessivamente. Eu acho que esses 6 aqui são 6 séries de 5 repetições. Outra contração na região do quadril. Sit to stand é aquele exercício para você levantar e sentar. Levantar e sentar. E aí, fortalecimento dos adutores do quadril e também fortalecimento de quadríceps. Ó, agachamento, fortalecimento de glúteos e adutores. Contração isométrica de glúteos. Deixa eu ver, degrau. Ah, tá, esse exercício é no degrau. Você vai apoiar num degrau, depois você apoia em outro degrau e você vai trocando o movimento para poder fazer o fortalecimento de membros inferiores. Aqui a gente vê que os exercícios estão focando bastante nos músculos da região medial e posterior do membro inferior. Focando bastante na região medial e posterior. Engraçado, né? Porque a gente pensa, por exemplo, em joelho e já pensa direto no quadríceps. Você está fazendo a contração de quadríceps também. Mas você vê que há um foco maior na região posterior. Provavelmente postura está influenciando na melhora desse paciente. Ó, exercício utilizando o TheraBand, equilibrado. E aí depois eu passo um programa de exercício para o paciente fazer em casa, 3 vezes ao dia, após a 4ª semana. E a melhora do paciente foi avaliada utilizando a escala visual analógica. Então aqui ele utilizou escala visual analógica no começo e no final da terapia, e aí depois ele tirou uma evolução dos resultados ao final da terapia. No caso, a diferença, né, se eu tenho um valor no começo e um valor no final, provavelmente no final eu tenho redução da dor, e aí você tira uma curva, um acompanhamento ao longo do período, e aí foi aí onde ele verificou que esse protocolo que ele está utilizando, comparado ao grupo placebo, foi efetivo
para poder reduzir a dor de pacientes que têm osteoartrite no joelho. Como vocês viram, nós temos osteoartrite para coluna, osteoartrite na mão, osteoartrite no joelho, no pé, no quadril, em diversas partes do corpo. E temos protocolos também para cada região do corpo. Agora, para fechar em osteoartrite, nós exploramos os tipos de intervenções que estão sendo utilizadas e quais, pelo menos até a data de hoje da nossa aula, estão apresentando melhor eficácia. Então hoje, se fosse para atender paciente com osteoartrite, e boa parte dos pacientes vão ter osteoartrite de quadril, joelho, no pé, mas membro inferior, nós utilizaríamos esse protocolo preconizado por Benel, de 2005, com base na revisão da França de 2015. Tá? Esse é um tratamento eficaz que nós poderíamos aplicar de boa qualidade no paciente para ter certeza que nós vamos chegar naquele resultado de melhora. Beleza, aí se você quiser ampliar, como nós estamos falando de tratamento a longo prazo, se você quer ampliar e olhar o tratamento desses pacientes depois de 3 meses, 6 meses, verificar se o ultrassom tem mais eficácia, se o laser tem mais eficácia, eu não encontrei evidências, mas é plausível de discussão. Mas aqui um apontamento que eu faço boa parte das evidências falaram que o tratamento vai ser, aqui eles acompanharam os pacientes nesse protocolo por 12 semanas. Né? Então aplicaram um protocolo de 12 semanas para verificar a melhora do paciente. Boa parte das evidências estão levando a gente para que o tratamento de pacientes com osteoartrite é um self-management, é um tratamento de manutenção, não é um tratamento fechado. E aí, uma coisa que eu preciso ter em mente eu vou precisar fazer um tratamento com o meu paciente, no qual, se ele for fazer tratamento de manutenção na clínica, ele será acompanhado por um período de tempo, e provavelmente eu vou ter também aconselhamentos, eu vou ter, não é aconselhamentos, mano, recomendações. Eu vou ter recomendações para ele poder fazer em casa, seja o uso de joelheira, o uso de tala, exercícios que ele vai fazer em casa periodicamente. Então ele vai fazer uma atividade na clínica, vai fazer outra atividade na casa dele. Pensando no tratamento a longo prazo, o exercício é de melhor aplicação para o meu paciente do que eu fazer um tratamento de anos, por exemplo, com laser, por exemplo, com ultrassom, por exemplo, com eletroterapia. A menos que apareça evidência onde a galera fez um follow-up e verificou melhor efetividade do uso de outras modalidades que não o exercício, eu gasto muito mais recurso e dificulta muito mais a realização do tratamento do meu paciente utilizando outros recursos do que utilizando o exercício. Levando em consideração as evidências de alta qualidade que nós temos hoje. Né? E aí, se amanhã aparecer uma revisão, aparecer um outro estudo trazendo um resultado diferente, aí a gente senta para ver, para discutir. Tá? Então, hoje, se nós fôssemos tratar pacientes com osteoartrite, preferencialmente trataríamos com este protocolo, o protocolo do Benel. Tá? Que foi um protocolo que eu não coloquei no slide ainda, porque, a gente já tem que transcrever o texto do trabalho. É muito melhor eu disponibilizar o paper, porque aí no paper é mais prático para a gente poder ler, poder fazer a interpretação do resultado. E a nossa aula já acabou, porque eu falo pra caramba. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou tem alguma contestação?